Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova da Federal do Paraná, questão 44 diz: a seleção natural é um dos principais fatores responsáveis pela evolução, juntamente com a mutação, deriva genética e a migração genética. Para que a seleção natural ocorra em uma população, é imprescindível que haja, de baixo para cima, mutação em taxa compatível com as exigências ambientais. A mutação ela é constante e ela não responde a exigências ambientais. A mutação é meio que aleatória e ela é sempre constante. Ela é uma taxa está relacionada a uma taxa de erro na replicação do DNA, e isso é intrínseco à própria maquinaria de replicação do DNA. Então não tem a ver com responder a exigências ambientais ou em uma taxa compatível. Ela é intrínseca à sua DNA polimerase e coisas assim. Então ela não está relacionada aqui. Ela é um fator constante, havendo seleção natural ou não. Letra B. Disputa entre indivíduos com a morte do menos apto. Pô, a disputa foi legal aqui, hein? Só que a parte de morte do menos apto não é necessário. Não é necessário, basta que ele não se reproduza. Ok? Basta que ele não se reproduza e não passe os genes dele para a geração seguinte. Ou que ele se reproduza, mas numa taxa bem menor do que o outro. Era uma vez dois indivíduos, o indivíduo vermelho e o indivíduo azul. E aí, sei lá, o indivíduo vermelho se reproduz bem menos do que o indivíduo azul. Enquanto numa geração o indivíduo vermelho dá um indivíduozinho só, um filho, o azul dá 3. E aí na próxima geração, pô, eu vou ter vários. 1, 2. Você vê que em 2 gerações mudou completamente o perfil genético da população. Antes eu tinha 50-50. Agora eu tenho só 10% de vermelho contra 90% de azul. Então, essa reprodução diferencial causou uma mudança no perfil genético da população. E essa mudança no perfil genético é o que a gente vai chamar de evolução. Então, a letra D está errada também. Letra C. Informações genéticas anômalas que produzam doenças quando em homozigose. Isso aqui é muito questãozinha de genética, né? Mas na verdade, primeiro, a seleção natural, vamos de volta lá no conceito. A seleção natural é como se fosse um mecanismo pelo qual algumas espécies têm vantagens reprodutivas. Em algumas espécies, alguns indivíduos têm vantagens reprodutivas em relação ao outro. Se existe uma pressão que elimina os peixes grandes, os peixes pequenos vão se reproduzir mais do que os grandes. E aí está rolando uma pressão de seleção. Se existe um mecanismo que elimina as borboletas brancas, as borboletas pretas vão se reproduzir mais. Se existe um mecanismo que mata as bactérias menos resistentes ao antibiótico, aquelas que são mais resistentes se reproduzem mais. Então não tem a ver com a informação genética anômala, ok? Não tem essa de anomalia, principalmente produzindo doença. Tá? Pode estar todo mundo saudável ali. Pode estar todo mundo, pô, o carinha vermelho e o carinha azul estão saudáveis, têm as mesmas condições de se reproduzir, só que o carinha vermelho, sei lá, tipo, a fêmea não gosta do carinha vermelho. É uma forma de seleção que a gente chama de seleção sexual. E aí o carinha azul se reproduz mais. Tá valendo, é seleção natural, tá? Não tem ninguém doente aqui. Principalmente não tem nada a ver com homozigose, heterozigose, azão-azinho, tá? Não tem a ver com isso. Tem a ver com a capacidade dele se reproduzir em relação ao outro. Então a C está errada também. Letras B e A. Aí entra um probleminha. Vou falar para você. De cara, o gabarito é a letra B. Mas a letra A também é necessária para a seleção natural. Vamos dar uma olhadinha aqui. A letra B. Diversidade de composição genética dos indivíduos da população. Perfeito. Se não tiver diversidade, não vai ter seleção.
Como é que você vai escolher se é todo mundo igual? Ok? Então, é perfeito que isso aqui seja a alternativa correta. Se não tem como, se todo mundo é igual, você vai escolher o quê? É. Se todo mundo é igual, não tem. Pega qualquer um que está valendo. Não existe diferença entre eles, tá, para que um se possa se reproduzir mais do que o outro. Se é todo mundo igual, não tem diferença. Agora, a letra A diz alteração do ambiente proporcionando o favorecimento de alguns indivíduos da população. Tá, a palavra alteração do ambiente é o que ferra aqui a letra A. Tá? Não é necessário uma alteração. Pode ser que o ambiente sempre esteja assim. A questão é que alguns precisam ser favorecidos em relação aos outros para que haja essa reprodução diferencial. Eu posso ter, por exemplo, aqui o indivíduo laranja e o indivíduo verde, e eles são diferentes, mas eles se reproduzem na mesma taxa porque a diferença deles não é significativa para a pressão de seleção. Vai que não está sendo selecionado em relação à cor, vai que ele está sendo selecionado em relação ao tamanho, vai que ele está sendo selecionado em relação a outra coisa qualquer, vai que ele não está sendo selecionado. Vai que eles são diferentes e não existe uma pressão de seleção nesse momento. A população está em equilíbrio apesar das diferenças. Acontece também, né? Se não houver nenhuma pressão, está todo mundo em equilíbrio, todos aqueles que tinham de ser eliminados já foram eliminados e a população está num equilíbrio, mesmo havendo diferenças, não existe seleção. Então são duas coisas que são necessárias. Uma que realmente é necessária a diversidade, porém também é necessário que haja favorecimento de alguns em relação a outros. Senão eu tenho vários diferentes e não preciso escolher ninguém. Ok? O que ferra aqui é mais a palavra alteração no ambiente. Parece que é uma coisa súbita, que é uma coisa que, né, pode ser que essa pressão esteja durando bastante tempo. Tá? Não é de agora que a pressão está agindo. Porém, é necessário sim que haja uma pressão de seleção. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.